Todo estudante universitário busca vivenciar o ambiente da sua futura profissão. E uma maneira é através do estágio. Os direitos e deveres do estagiário é o assunto da TV Foca desta semana. E nós viemos até o Portal Abre, Agência Brasileira de Estágios, aqui na Boa Vista. Nós vamos conversar com o diretor Ricardo Mesquita. Diretor, é necessário que quem está nos assistindo saiba que antes de ele fazer algum estágio, ele precisa saber que o estágio ele só é considerado legal se estiver embasado por algum termo de compromisso. Mas em que consiste esse termo? Boa tarde, Gabriel. O termo de compromisso de estágio é o elemento jurídico que define a relação entre o estudante, a empresa e a instituição de ensino. Da mesma forma que no trabalho existe a carteira de trabalho que define aquela relação e o contrato de trabalho, no estágio, esse elemento jurídico chama-se termo de compromisso de estágio, que é conhecido como TCE. Entendi. E qual é o prazo máximo desse contrato? O estudante pode fazer estágio na empresa no prazo máximo de 2 anos. Após os 2 anos numa empresa, ele pode fazer estágio em outra empresa. Mas na mesma empresa o período é 2 anos. Entendi. Vale ressaltar também que a carga horária é de até 6 horas por dia, mas caso o aluno ele queira fazer alguma hora extra, é possível? Ele pode fazer? A lei de estágio não entra nesse mérito, mas as 6 horas foram feitas exatamente para proteger o estudante de ter tempo de frequentar as aulas, de estudar. Então, nós não recomendamos carga horária passando das 6 horas. Entendi. Auxílio transporte, vale refeição, plano de saúde, são benefícios obrigatórios no estágio e podem ser descontados da bolsa ou não? O auxílio transporte é um benefício obrigatório, tá certo? Ele não precisa ser necessariamente todo o valor do transporte, mas é algum auxílio para contribuir nesse custo que o estudante tem. O bolsa, foi o que você falou mais? Plano de saúde, bolsa refeição? Plano de saúde não é obrigatório, tá certo? Nem refeição. Com relação ao relacionamento do aluno no ambiente de trabalho, às vezes a gente se topa com funcionários ou até mesmo com o empregador que, devido à sua experiência na área, às vezes não tem muita paciência em ensinar aqueles que estão chegando agora, não tem muita paciência com o estagiário. E como é que deve ser a conduta nessas ocasiões, nessas situações? Primeiro, o estudante ele precisa conquistar isso. Então, ele precisa ter... O estágio desenvolve os aspectos profissionais, técnicos, mas desenvolve também os aspectos de relacionamento. Então, a habilidade de conquistar é uma habilidade muito importante. Então, esse apoio, essa ajuda, é uma coisa que depende das duas partes. Então, o estudante tem que estar atento e fazer a parte dele, né? E nós recomendamos às empresas também que seja aberta para ensinar o estudante, porque ali ele está formando um profissional, ali ele está formando uma pessoa que provavelmente vai ser um funcionário dele em breve. Uma outra situação também, diretor, é quando o estagiário ele entra em determinada empresa, sabendo quais são as suas atribuições e, de repente, as atribuições não condizem mais com a grade curricular do seu curso. E aí a empresa ela pode ser punida, como é que devem ser os procedimentos, o aluno se estiver insatisfeito com as suas atribuições, o que é que ele deve fazer? Primeiro, a relação de estágio é obrigatória essa relação entre o que ele faz, as atividades e o curso, né? Isso não é uma coisa que pode ser no ideal, isso é uma coisa obrigatória, tem que ser. O estudante ele tem que conversar com a empresa, tem que fazer com que essas atividades estejam relacionadas no TCE e que elas sejam as atividades do dia a dia. E uma vez que o aluno, de repente, ele conseguiu um outro estágio em uma outra empresa e o contrato ainda não acabou, voltando para a questão do contrato ainda, ele pode automaticamente cancelar, mesmo que o contrato ainda não tenha se encerrado, e já partir para uma outra empresa, ou existe um bloqueio ou alguma suspensão com relação à agência? Não existe nenhum bloqueio. Ele pode, a qualquer momento, né, optar por outro estágio.
o que a gente recomenda também, já na formação da pessoa e a imagem que ele começa a ter no mercado, que ele negocie, que ele se entenda com respeito a prazo, né? Para não simplesmente abandonar o estágio. Lembrando que a FOCA hoje dispõe dos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Licenciatura em Letras. E chegou aquele momento que a gente vai perguntar aqui ao diretor se existe alguma oportunidade em algum desses cursos. Há hoje aqui no Abre alguma vaga, alguma oportunidade de estágio disponível para esses cursos que eu acabei de mencionar? Sempre tem, né? Eu vou falar daqui a pouco do nosso sistema, mas nessas áreas sempre tem. Na área de administração é a que tem mais, mas contábeis tem frequentemente, direito também, tá certo? Letras talvez é que seja que tem menos, mas sempre tem. E aí, como é que se dá o processo de inscrição? O aluno ele obrigatoriamente precisa vir ao Abre, ele pode fazer as inscrições online, como é que se dá esse processo? A Abre, ela desenvolveu um sistema, né, um software de gestão online, que tanto as empresas, como os estudantes, como as instituições de ensino, ela tem acesso a esse software online em tempo real, e o estudante pode ali, depois que ele se cadastrar, www.portalabre.com.br, no momento que ele se cadastra, ele consegue ver as vagas. E ele pode se candidatar às vagas, aumentando a chance dele de ser chamado para fazer parte do processo. Então você que está nos assistindo, não perca tempo, só reforçando, o site é www.portalabre.com.br. As oportunidades estão disponíveis, corra e sucesso aí na sua carreira profissional.